O silêncio no Kremlin era quase palpável, quebrado apenas pelo eco dos passos da guarda e pelo zumbido abafado das câmeras já posicionadas no salão onde aconteceria a cerimônia mais aguardada dos últimos tempos. Moscou, envolta em um outono implacável, exibia suas primeiras folhas amarelas nas calçadas, enquanto o vento gelado se infiltrava pelas frestas das antigas paredes. Mas dentro daquele recinto, a tensão era elétrica. Sobre a mesa longa, coberta por um tecido verde escuro, repousava uma pasta de couro bordô, adornada com o emblema dourado da Rússia. Ninguém duvidava, ali estava o documento que dominaria as manchetes globais nos próximos dias e poderia redefinir o tabuleiro geopolítico por anos. Putin entrou com a serenidade de quem já havia escrito o próximo capítulo da história. Seu andar era firme, calculado, como se cada passo fosse uma afirmação de que aquele momento lhe pertencia por direito. As lâmpadas do salão pareciam brilhar com mais intensidade quando ele se aproximou da mesa, ajustou os papéis com gestos precisos e pegou uma caneta de tinta permanente. Atrás dele, um relógio monumental marcava os segundos com uma lentidão deliberada, amplificando a expectativa. Os ministros, alinhados a poucos metros, trocavam olhares furtivos, uns com um brilho de ansiedade nos olhos, outros com um sorriso contido de quem pressentia a vitória. Ninguém ousava romper o silêncio, embora todos soubessem. O que estava prestes a acontecer abalaria os alicerces da economia global mais do que qualquer crise anterior. Com um movimento quase teatral, o secretário abriu a pasta, exibindo as páginas como se revelasse um segredo de Estado. Putin não hesitou. Assinou com um traço decisivo, e o som da caneta riscando o papel pareceu ecoar como um veredito. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Aquela assinatura selava um divisor de águas. A Rússia rompia oficialmente com a hegemonia do dólar, instituindo um novo sistema de transações em moedas nacionais com seus aliados, lançando uma bolsa de energia independente e consolidando Moscou como o epicentro de uma nova ordem integrada. A era das imposições terminou. A Rússia traça um novo caminho, declarou ele, depositando a caneta sobre a mesa. Sua voz, embora baixa, cortou o ar como uma lâmina, amplificada pelo silêncio absoluto. As palavras foram transmitidas ao vivo para as maiores emissoras do mundo, enquanto tradutores as vertiam simultaneamente para inglês, francês, alemão, mandarim e árabe. Os jornalistas presentes começaram a sussurrar, dedos ágeis digitando notícias em seus celulares. Nas capitais globais, os telefones não paravam de tocar. Bruxelas convocava uma reunião de emergência à meia-noite. Pequim já preparava um comunicado de apoio. E no Salão Oval, em Washington, um sinal vermelho piscava insistentemente no telefone de emergência. Enquanto o Ocidente ainda tentava assimilar o impacto, em Moscou reinava a certeza de um movimento estratégico consumado. Putin se levantou, cumprimentou discretamente um assessor e percorreu a mesa com um olhar sereno, quase glacial. Seus ministros sentiram o peso da nova responsabilidade cair sobre seus ombros. Aquela não era uma simples medida política, era um desafio aberto às regras que governavam o mundo nas últimas décadas. Do lado de fora, junto aos muros do Kremlin, uma pequena multidão de jornalistas e curiosos se aglomerava. As pessoas ainda não conheciam os detalhes, mas os boatos se espalhavam como fogo em palha seca. Em um café próximo, jovens debatiam, dizem que ele acabou com o dólar. Impossível, não? E se der certo? Nas redes sociais, os primeiros títulos já estampavam: Rússia desafia a ordem global e Putin assina decreto histórico, início de uma nova era. Enquanto isso, as imagens da cerimônia eram transmitidas em tempo real nos Estados Unidos. Donald Trump, sentado em sua poltrona, observava a tela com uma expressão que oscilava entre o ceticismo e a preocupação. Seus assessores, imóveis atrás dele, aguardavam uma reação. Diabos, ele fez mesmo, murmurou o presidente, sem tirar os olhos da televisão. Vamos ter que repensar tudo. Recostou-se, pegou um lápis e começou a rabiscar linhas sem sentido em uma folha de papel, enquanto seus conselheiros trocavam olhares apreensivos, cientes de que qualquer decisão sua nas próximas horas poderia redefinir a estratégia americana. Mas o mundo já fermentava. No Oriente Médio, ministros da energia se reuniam em chamadas urgentes. Em Berlim, a chanceler, após receber um relatório sucinto, retirou os óculos e ficou a observar pela janela, tentando vislumbrar como a Europa sobreviveria àquilo. Em Tóquio, o gabinete ministerial se dividia, uns clamavam por sanções imediatas, outros, com cautela, sugeriam: e se nos juntarmos a eles? No Kremlin, porém,
a calma era soberana. Putin voltou a seu gabinete, onde novas análises já o aguardavam. Folheou os documentos, deteve-se na menção ao apoio chinês e esboçou um sorriso discreto. Sabia que o primeiro lance havia sido dado e que, dali em diante, não seria ele quem percorreria o caminho dos outros. Pelo contrário, o mundo inteiro teria que se adaptar ao seu ritmo. Moscou mergulhava na noite, iluminada pela luz amarelada dos postes. Nas ruas, as pessoas comentavam a notícia, entre espanto e admiração. Uns viam ali um ato de audácia sem precedentes, outros, um risco calculado. Mas ninguém permaneceu indiferente. Enquanto isso, no outro lado do Atlântico, Trump reunia seus principais assessores. Ele sabia, a noite seria longa. O amanhecer em Washington foi cinzento, com um céu pesado que parecia pressagiar a tempestade política que se avizinhava. No coração do poder americano, a rotina havia sido substituída pelo caos. Telefones não paravam de tocar, corredores ecoavam com passos apressados, e secretárias corriam de um gabinete a outro com pastas urgentes. O epicentro da tensão era o Salão Oval, onde Trump aguardava, rodeado por uma pilha de relatórios recém-impressos. Os títulos saltavam aos olhos: impactos do decreto do Kremlin nos Estados Unidos, mudança abrupta nas regras do comércio global, ameaça à estabilidade financeira. Cada pasta continha dezenas de páginas com gráficos, projeções e cenários apocalípticos. Mas Trump não se deteve nos números. Seu instinto sempre o guiara pelos bastidores do poder, não pelas planilhas. Um a um, seus assessores entraram na sala. O ministro das Finanças, pálido e com olheiras fundas, como se tivesse envelhecido uma década em poucas horas, foi o primeiro. Seguiu-se o conselheiro de Segurança Nacional, depois o secretário de Estado e, por fim, o chefe do Pentágono. O ar ficará denso, carregado com a consciência de que cada palavra ali pronunciada poderia reverberar pelo planeta. Senhor presidente, começou o ministro das Finanças, com voz trêmula, o decreto de Putin já está surtindo efeito. As moedas estão oscilando, as bolsas europeias abriram em queda livre. A China anunciou apoio à iniciativa russa. Isso pode ser o início de um colapso na arquitetura financeira que nos serviu por décadas. Trump ouvia, os dedos tamborilando no braço da cadeira, enquanto seus olhos saltavam de um rosto para outro. Via o medo estampado em seus assessores, mas não deixaria transparecer dúvida. A noite prometia ser longa e o mundo, a partir daquele momento, jamais seria o mesmo. Quando o ministro terminou, Trump estampou a palma da mão sobre a mesa com um golpe seco. Sempre jogamos pelo nosso livro de regras. Sempre. A voz ecoou como um veredicto. E agora ele acha que pode virar o tabuleiro de cabeça para baixo? Os dedos se crisparam, como se já sentissem o peso da resposta. Isso não vai acontecer. O assessor de segurança, com a cautela de quem manuseia nitroglicerina, interveio: o problema é que ele deu o primeiro passo e deu com uma confiança que assusta. Se o Oriente Médio e a Ásia aderirem, nossa posição desmorona. A Europa está em silêncio, mas o silêncio é pior que um grito de revolta. O secretário de Estado, ajustando o nó da gravata como se ele pudesse estrangular a tensão no ar, elevou o tom: precisamos convocar nossos aliados agora. OTAN, União Europeia, Tóquio. Precisamos mostrar que a América ainda comanda. Trump varreu o ar com um gesto brusco, como se afastasse mosquitos. Aliados, aliados. Eles só sabem esperar nossas ordens. Mas agora estão olhando para Moscou com aquele brilho nos olhos. Eu vejo. Estão calculando se não é hora de pular do barco. O chefe do Pentágono franziu a testa, os sulcos no rosto se aprofundando como trincheiras. O decreto é econômico, mas as consequências serão militares. Se a Rússia se fortalece financeiramente, vai inflar seus músculos no campo de batalha. Isso reescreve o equilíbrio de poder. Um silêncio espesso caiu sobre a sala. Todos sabiam que aquelas palavras não eram exagero, eram um diagnóstico. Trump se levantou, caminhou até a janela e encarou o céu cinzento de Washington, como se pudesse ler o futuro nas nuvens pesadas. Ele mudou o jogo, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Agora somos nós que temos que correr atrás. Nesse momento, a porta se abriu. Um assistente entrou com uma pasta fresca, os olhos brilhando com a urgência da informação. Senhor presidente, Arábia Saudita e Irã já declararam apoio ao novo sistema.
Turquia e Índia estão avaliando a participação. A Europa ainda não comentou. As palavras detonaram uma nova rodada de debates. O ministro das Finanças quase se levantou da cadeira, a voz trêmula de fúria contida. Se esses países se aglutinarem em torno de Moscou, o dólar perde metade do seu peso no comércio global. Isso não é uma crise, é um terremoto. Trump girou nos calcanhares, os olhos faiscando. Terremoto? Não. É um desafio. E eu gosto de desafios. Mas a resposta tem que ser hoje. Aproximou-se da mesa e esmagou a pasta com um soco, como se pudesse esmagar também a ameaça que ela continha. Não vamos ficar de braços cruzados enquanto ele recolhe o mundo como fichas de pôquer. Vamos tomar a iniciativa de volta. Os conselheiros se entreolharam, atropelando-se com sugestões, sanções esmagadoras, pressão diplomática, uma campanha de desinformação contra a Rússia. Trump ouvia, mas a irritação crescia em seu rosto como uma tempestade. Sanções, pressão. Quantos anos fazemos isso? E ele continua lá, no Kremlin, ditando as regras como se fosse o dono do tabuleiro. Chega de repetir os mesmos erros. O silêncio voltou, denso, expectante. Todos aguardavam o próximo movimento. Trump começou a andar de um lado para outro, como um leão enjaulado buscando uma brecha. Escutem, disse finalmente, parando de repente. Putin age com essa ousadia porque sabe que tem aliados. A China já está com ele. Os outros hesitam, mas inclinam para o lado dele. Se queremos frear isso, temos que acertar onde ele se sente intocável: a economia, a energia, a narrativa. Precisamos de um lance que mostre ao mundo que a América ainda dita as regras. O secretário de Estado arriscou um alerta: os riscos são imensos. Se errarmos a mão, isso pode se voltar contra nós. Trump virou-se com um movimento abrupto, os olhos estreitos. Riscos? Eu construí impérios em cima de riscos. Política não é diferente de negócios: quem não arrisca, não ganha. Ele deu o primeiro passo. Agora é a nossa vez. Sentou-se novamente, fixando cada um dos presentes com um olhar que não admitia réplica. Quero um plano. Não amanhã. Não semana que vem. Agora. Um plano que coloque a Rússia contra a parede. Um plano que faça nossos aliados lembrarem porque a América ainda é o farol do mundo. E gravem isto: se perdermos esta rodada, o mundo que conhecemos acabou. Os olhares se cruzaram, carregados de uma compreensão sombria. Sabiam que a noite seria longa. Do lado de fora do salão oval, jornalistas se aglomeravam no briefing room, exigindo respostas. Nas redes sociais, hashtags sobre o decreto de Putin explodiam em tempo real, enquanto nas ruas de Nova York, corretores observavam, atônitos, os gráficos despencarem. A América sentia no ar que aquilo não era mais um jogo político, era um ponto de não retorno. Mais tarde, Trump reuniu novamente seus principais assessores. A tensão na sala era quase palpável, como a eletricidade antes de uma tempestade. Nas telas gigantes nas paredes, os números gritavam, o dólar caía, o petróleo disparava, as ações das maiores corporações sangravam. Trump observava os gráficos, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Ele está brincando com o nosso dinheiro, rosnou. Se não respondermos, amanhã estará brincando com nossos aliados. As vozes se sobrepuseram, uns defendiam pressionar pela ONU, outros sugeriam negociações diretas com Pequim. Trump cortou o debate com um gesto. Não vamos pedir. Vamos agir. Levantou-se, aproximou-se de uma pamude na parede e cravou o dedo sobre a Rússia, como se pudesse perfurar a superfície. Ele está lá, sorrindo. Vamos ver quanto tempo esse sorriso dura quando o mundo vir que a América sabe revidar. Os punhos se fecharam com força. Não vamos perder. Nunca perdemos. A sala fervilhou com estratégias, vozes se misturando em um coro ansioso. Mas no fundo, todos sentiam o mesmo: o mundo havia entrado em uma nova era. Tudo mudou em um único dia. Putin havia feito sua jogada. Agora, todos os olhos estavam voltados para Washington, esperando a resposta. A chuva batia nas janelas da Casa Branca, mas dentro daqueles muros, ninguém pensava em dormir. O futuro estava sendo decidido ali, naquela mesa, naquele instante.